Então, galera, vamos lá. Mais uma aula aqui no canal. Alô, você. Vamos lá. Introdução aqui. Acompanha a leitura e o raciocínio. É nessa parte que o texto ou narração começa ao apresentar cenário, alguns personagens, figurantes e início da história. O início da história, do conto, que vai desenvolvendo, certo? Olha só no segundo tópico, que o conto é escrito em prosa, ou seja, em parágrafos, né? A introdução começando no primeiro parágrafo, certo? O conto pode ser, acompanha a leitura, de aventura, ficcional, popular, social, de romance. Vamos analisar já no final. É um popular, certo? Envolvendo uma questão social. Então, vamos prosseguir. Desenvolvimento. É aqui que começa a surgir o conflito. Conflito. O que é o conflito do conto, professor? Qual é o conflito? Vamos ver aqui, ó. Sublinhando aqui em azul. Vamos lá, acompanha aí. O conflito é alguma questão ou fato que começa a se desenrolar dentro da narrativa. Pode ser uma questão a ser desenvolvida, um problema envolvendo os personagens, e que a partir daí vai surgindo o desenrolar da narrativa, certo? A partir desse conflito que pode surgir logo após a introdução, logo após o primeiro parágrafo, no segundo, terceiro, certo? O conflito. Olha só, aqui mais uma vez enfatizando. Isso dentro do conto, certo? Pode ser um problema, uma questão social ou ficcional que precisa ser resolvida e que envolve os personagens nesse problema, nessa situação, nessa questão que precisa ser desenrolada. Beleza? Mas a gente vai ver na prática. Aqui é a estrutura do conto, o desenvolvimento, tem um conflito, certo? Conclusão ou desfecho é a parte final do conto. Só isso, professor? Beleza. Observação. Antes do desfecho, ocorre o clímax. E o que é o clímax aqui em vermelho? Acompanha comigo aí. Clímax. Vamos lá, clímax. É a parte de maior tensão ou suspense dentro do conto. E antes do desfecho. O desfecho é o fim. Então o clímax acontece antes, né, professor? Beleza. Trazendo uma situação de tensão, de suspense, onde você fica, ao ler o conto nessa parte, na expectativa. E agora, o que vai acontecer? Gerando essa tensão, esse suspense. E após isso, o clímax vai seguindo o desfecho, o fim. Olha só, observação aqui, ó. Falando aqui em azul. Nessa parte, o leitor fica bem apreensivo, querendo saber o desenrolar ou desfecho do conto, desfecho que é o fim, beleza? Então aqui é as partes do conto, a estrutura, ok? Que o conto apresenta. Nós vamos dar prosseguimento. Tempo do conto, olha só. O conto ele tem um tempo, está relacionado ao horário, dia, mês, ano, estação em que ocorre o conto. O conto pode ocorrer em um determinado mês, em um determinado ano, se é de tarde, se é de noite, se é de dia, entendeu? Mostra o tempo, né, que está relacionado às ações do conto. E o tempo também pode ser psicológico, quando o tempo seja noite, dia, mês, no verão, alguma estação do ano, mas que isso surge na mente do personagem, da personagem, certo? Tipo de uma lembrança, de repente o personagem está no conto e lembra que algo aconteceu no dia tal, no mês tal, do ano tal, ou em alguma estação do ano, e começa a falar o que aconteceu dentro dessa lembrança que surge dentro de sua mente. Isso que é um tempo psicológico, inerente à mente, a parte psicológica, interior das personagens, beleza? E o espaço? O espaço é o lugar. Isso está relacionado aos lugares em que se passa o conto. Pode ser uma casa, uma floresta, um castelo, beleza? E o espaço também pode ser psicológico. Olha só, frisando aqui. São os espaços que surgem a partir da mente ou lembrança dos personagens. Então, professor, é parecido com o tempo psicológico, isso. É um espaço, lugares que surgem dentro do conto, mas que esses lugares são oriundos, vieram da mente das personagens, tipo de uma lembrança, de um sonho, de um pensamento que expõe ali no texto, na narração, beleza?
e começa a apresentar dentro dessa lembrança ou dentro dessa história que vem da mente da personagem, os lugares, que também podem ser vários, certo? Como uma casa, uma floresta, um castelo. Personagens, olha só, personagem, professor. Pode ser o protagonista, que nem estou frisando aqui, o protagonista, antagonista, vilão, figurantes e coadjuvantes. Vamos ver aqui a definição para cada um. O primeiro aqui, em vermelho, protagonista. Vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Protagonista, beleza? Protagonista. Personagem principal, o bom mocinho, um príncipe, certo? Por exemplo, você assiste uma história que tem um protagonista, que tem um ator principal que defende a princesa, que defende algo, certo? Como você pode ver em várias histórias, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, ela é a protagonista, né? A história gira em torno da Chapeuzinho Vermelho. E o vilão lá, o antagonista, é o Lobo Mau. Só um exemplo assim, bem, né, popular e bem simples, né? O antagonista, no caso, é o Lobo Mau, que é o personagem mau que tenta atrapalhar os planos do protagonista, ou da protagonista, no caso, a Chapeuzinho Vermelho, que tenta ir na casa da vovozinha. E coadjuvante é o que ajuda o protagonista a cumprir seus objetivos, que ajuda o protagonista a realizar seus objetivos. Figurante, que apenas aparece em uma ou algumas partes do conto para dar uma informação, para sugerir algo, apenas para compor o ambiente, caracterizar o ambiente, mas não tem muita importância. O protagonista pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um bicho, porque se o conto for de ficção, na ficção os bichos podem falar, então o protagonista pode virar um animal, um objeto, assim como também um antagonista, o coadjuvante. Depende do tipo de conto que a gente vai analisar no final. É um conto mais assim popular, de cunho social, envolvendo questão social, beleza? Vamos ver aqui o próximo tópico, foco narrativo. É a voz do texto que determina o tipo de narrador de uma narração. Vai dizer se o narrador é personagem, como neste primeiro tópico aqui, ó, narrador personagem. Vamos analisar comigo aqui, ó. Narrador personagem, beleza? Acompanha a leitura aí. Quando o narrador narra e ao mesmo tempo participa das ações do conto. Observação. Usa-se verbos e pronomes em primeira pessoa para expressar os feitos ou ações do narrador personagem. É simples assim, professor? Exatamente, ele vai narrar e vai participar das ações ao mesmo tempo. Por exemplo, vai usar verbos em primeira pessoa, como joguei, pronome, ó, nós em primeira pessoa, verbos em primeira pessoa, nós lutamos, primeira pessoa, vencemos em primeira pessoa, ou seja, onde ele se inclui também na ação que ocorre dentro do texto, dentro do conto, certo? Então narra e ao mesmo tempo participa, né? E narra em primeira pessoa, beleza? Primeira pessoa, certo? Utilizando pronomes e verbos em primeira pessoa. Vamos ver, o próximo é narrador observador. Aqui vai apenas narrar a história como um mero observador, como apenas um observador. Vai narrar os fatos, não participa da história e narra em terceira pessoa. Eu coloquei aqui um exemplo de um trecho. Vocês podem pausar o vídeo e ler. Você vai perceber que ele não participa da história, que apenas vai relatando os fatos. Como, por exemplo, aos 14 anos, Miguel Strogoff, que desde as 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns e o rapaz podia passar 24 horas sem comer. Tá narrando o que aconteceu, né? Os fatos, não participa. Narrador onisciente, aqui ele já sabe de tudo da história, inclusive o que os personagens pensam, sonham, expõe tudo, certo? Pode narrar em terceira ou em primeira pessoa. Olha só um exemplo aqui, ó, coloquei um trecho aqui em azul. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente, insensível, não sabia o que tinha sucedido. Aqui o narrador ele sabe até do pensamento, não sabia o que tinha acontecido, sabe de detalhes, sabe de pensamentos, sensações,
sabe de tudo dos personagens, certo? Inclusive entra na memória, na mente dos personagens, expõe pensamentos, sensações, beleza? Então agora tem um exemplo de um conto, certo? Avenida Santo Amaro, às 13 horas, vocês vão ler esse conto, vão perceber que ele é um narrador, não é onisciente, certo? Vou logo dando essa dica. Depois eu quero que vocês me falem que tipo de narrador é esse, beleza? Olha só, a historinha acontece em um homem que para na frente de uma concessionária, e nessa concessionária ele fica olhando algumas bolas que estão em promoção, e as pessoas ficam julgando ele como um ladrão. Enquanto isso, vinha outro num carro cheio de drogas, queria vender na faculdade, e a polícia não prestou atenção, não averigou, mas prestou atenção no homem que já estava mal vestido, tipo um mendigo, e que pegou as bolas de promoção, de enfeite, em que inclusive o ônibus passa por cima, estoura elas, e o coitado do mendigo apanha tanto, né? Um conto popular de cunho mais social que enfatiza um problema na sociedade, né? Os que são excluídos da sociedade, são discriminados pela sociedade, que não tem a Constituição de 88 do nosso país ao seu favor para lhe garantir uma moradia digna, honesta, mas muitas vezes são maltratados e rejeitados pelas pessoas e pelo sistema. Então você lê aí com calma, certo? Vai dando pausa no vídeo para ler e me fale que tipo de narrador é esse. Ele é observador ou se ele é onisciente, certo? Belezinha? Então aí você já tem uma atividade para fazer, ok? Então essa foi a aula de hoje. Qualquer coisa você pausa o vídeo e preste atenção na informação, ok? Valeu, bons estudos!